Senhoras e senhores, boa noite. Iniciamos neste momento a sessão solene de abertura do 14º Congresso de História do Esporte, do Lazer e da Educação Física e primeiro International Congress of Sports History, uma realização da Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas. Para compor a mesa diretora dos trabalhos, convidamos professor Paulo César Montagner, chefe de gabinete da Universidade Estadual de Campinas, neste ato representando o magnífico reitor, professor José Tadeu Jorge. Professor Miguel de Arruda, diretor da Faculdade de Educação Física da Unicamp. Professora Carmen Lúcia Soares, presidente do evento. Professor Edivaldo Góes Júnior, coordenador geral do evento. Professora Evelise Angart Gitzal, coordenadora geral do evento. Também estão presentes nessa sessão solene professora doutora Maria Luísa Tanuri, do DEAFA-FEF, professor doutor Marco Carlos Shida, coordenador associado de graduação da FEF, professora doutora Silvia Cristina Franco do Amaral, chefe do DEF-FEF, professora doutora Helena Altman, DEF-FEF Unicamp, professora doutora Águida Bittencourt, coordenadora do grupo de pesquisa FOX, da Faculdade de Educação, professor doutor André Luiz Paulilo, coordenador da linha de pesquisa de Educação e História Cultural da Faculdade de Educação. Convidamos para fazer uso da palavra, neste momento, a professora Carmen Lúcia Soares, presidente do evento. Bom, faz parte. Boa noite a todos e todas. É com imensa alegria que eu cumprimento os membros dessa mesa e a todos e todas aqui presentes, desejando-lhes as mais boas-vindas. Sintam-se muito acolhidos em nossa universidade. Com a brevidade da minha fala, desejo apenas sublinhar que a eleição do tema Esporte e Educação na História possibilitou problematizar e historicizar o lugar do esporte, da educação física e do lazer na configuração, constituição e na efetiva realização de distintos, profundos e extensos processos educativos, escolares ou não, que constituem as modernas sociedades. Ao alargar a compreensão do conceito de educação, os gestos de ler, ouvir e contar, tão característicos do historiador, puderam trazer à tona o que antes estivera no silêncio, pois as histórias dos esportes, da educação física, dos lazeres, são aquelas que tratam do que é mais íntimo e individual, mas também do que é mais público e coletivo. São histórias das técnicas corporais que vão construir diferentes modalidades esportivas, são histórias de conjuntos de atividades que vão compor os currículos escolares, nos quais emerge uma educação física, e quando evocamos educação física, evocamos também as ginásticas, as atividades rítmicas e expressivas, a dança, ou seja, evocamos o universo das artes, constitutivo da educação física e, por vezes, abandonado em razão de uma higiene e de uma medicina muito mais visíveis na sua constituição. São também histórias das diferentes formas de divertimento que foram engendradas pelas modernas sociedades. Histórias dos esportes, dos lazeres, da educação física, pois, histórias de mulheres e homens que experimentam o confronto físico em condições regradas e seculares, às vezes extremas. Histórias que, ao contar sobre um esporte,
contam também das transformações das técnicas e dos materiais, das tecnologias e das temporalidades, das arquiteturas, das vestimentas, sobretudo das sensibilidades de cada época. Essa sensibilidade pode ser captada, entre outras formas, pela arte da pintura, que no início do século XX privilegiou o esporte como expressão da vida urbana e moderna. Foi pensando assim que a comissão organizadora do 14º Chelef e 1º ICOSH produziu a identidade visual do evento a partir dos delicados traços de uma tela do pintor pernambucano Vicente do Rego Monteiro, tela intitulada Tênis, finalizada em 1928, que, como vocês podem observar na identidade visual do evento, elege as imagens diáfanas de uma mulher e de um homem que jogam tênis, aproximando a modalidade esportiva da dança, sua outra paixão. Entre as fontes que podem ser constituídas para se escrever histórias do esporte, da educação física, dos lazeres, encontramos as artes plásticas, e elas são, no Brasil, uma fonte que foi pouco interrogada. Encerro aqui a minha breve intervenção e sublinho o esforço e a dedicação para que houvesse o primeiro encontro de história da educação física do esporte no ano de 1993, em nossa Unicamp, promovida pela nossa querida Faculdade de Educação Física. É, pois, com alegria e emoção que o 14º Chelef, 1º ICOSH, presta uma homenagem ao professor Dr. Ademir Gebara, a quem eu convido para se dirigir aqui à frente para receber das mãos dos professores Tony Honorato e Ricardo Lucena uma homenagem que esse congresso presta ao professor Gebara. O professor Tony e o professor Ricardo representam aqui todos os orientandos do professor Gebara. Então, Tony, Ricardo, professor Gebara. É verdade. Eu sou tão jovem. Para uso da palavra, professor Miguel de Arruda, diretor da Faculdade de Educação Física da Unicamp. Boa noite a todos e a todas. Cumprimento aqui a mesa, professor Paulo César, nosso querido Cezinha, que aqui representa o magnífico reitor, professor Edivaldo, um dos coordenadores do evento, professora Carmen, penso que mentora intelectual de toda essa programação, professora Evelise, aqui também junto na organização do evento. E todos que aqui estão, em especial o professor Gebara. Para alguns que talvez não sejam daqui da Unicamp, talvez não saibam que o Gebara foi o nosso segundo diretor. Eu hoje sou o 8º diretor. Então é com enorme satisfação, Gebara, que vejo essa premiação. Não só a satisfação, mas a importância dela. Inclusive a importância de fazer a gestão inicial desse evento, que hoje se encontra na 14ª edição e numa primeira edição de internacional. Então isso é muito importante para nós. Eu ainda me recordo, quando eu era graduando em Educação Física, na nossa querida PUC de Campinas, e eu tinha um colega de sala que é primo do Gebara, Francisco Gebara, você talvez se lembre. O pai dele era farmacêutico lá na Vila Industrial. E ele me dizia que tinha um primo que era graduado em Educação Física, porém, trabalhava aqui na Unicamp em História. E para mim isso era inconcebível, né? Como História e Educação Física. E óbvio que esses caminhos se juntam. E se juntam com a grande felicidade que tenho como diretor de ter, no conjunto dos professores que compõem o nosso quadro, professores que cuidam da história.
como bem colocou a Carminha na sua fala anterior, curta, mas densa e importante, dessa sistemática de investigação nessa área de história. É preciso que isso fique para os demais, quer seja no esporte, quer seja no lazer, quer seja mesmo uma atividade até mais ampla, que junta os dois, educação física. Essa história precisa ser contada, essa história precisa ser estudada, esses saberes precisam ser aprofundados. É nesse sentido da minha gratidão como diretor de recebê-los aqui, congressistas, palestrantes de uma maneira geral, para esse evento que aqui estamos sediando. Obrigado pela presença, bom evento a todos e boa noite. Fará uso da palavra o professor Paulo César Montagner, chefe de gabinete da Universidade Estadual de Campinas, neste ato, representando o magnífico reitor, professor José Tadeu Jorge. Boa noite. Também, formalmente, queria cumprimentar as pessoas que compõem a mesa, fazendo uma quebra do protocolo. Eu queria cumprimentar a professora Carmen, inicialmente, também o professor Miguel, que é o nosso diretor, a professora Edivalda, a professora Evelise, também cumprimentar todas as pessoas que aqui estão, os estudantes, os professores visitantes que vêm de vários cantos do país e também de outros cantos do mundo. Acho que também represento aqui uma função protocolar, que é de representar o reitor, mas eu sempre digo que me sinto muito mais em casa, acho que do que propriamente essa função protocolar. Queria agradecer a Carminha e o Edivaldo e o Miguel pelo convite para estar aqui. Mas eu também não poderia deixar de falar um pouco do professor Ademir Gebara. Eu também fui orientando dele, viu? Apesar de que eu era basqueteiro, mas a gente aprendeu muito juntos e eu tenho assim muitas lembranças boas dessa época que eu fui seu orientando. Então, em seu nome, eu queria agradecer por tudo aquilo que eu pude viver aqui e também um pouco, acho que posso falar em nome de todos os nossos colegas, pelo que a nossa escola é e o que ela se tornou, né? E, logicamente, muitos outros que aqui estão e muitos que já não estão mais entre nós, como o Ricardo e o Tony, que eu me lembro bem deles, e alguns outros que passaram aqui conosco, fizeram com que a gente se transformasse nessa escola como é a FEF, dentro dessa universidade que é a Unicamp, né? Eu também precisei ler o Adam Schaff, né? Foi para mim mais difícil do que para vocês, mas eu me lembro bem de algumas coisas que aprendi com o professor Gebara, mas algumas coisas acho que são importantes a gente recuperar, não é? Falo sempre isso para os nossos estudantes mais novos, que muitas vezes chegam à Unicamp agora achando que está tudo começando agora, mas não é bem assim as coisas, né? A Unicamp começou há 50 anos atrás, né? E outro dia nós tivemos uma solenidade de 50 anos aqui, e o reitor, acho que o Miguel estava presente, né? Ele fez um discurso, e aí ele começou a ler, não sei se alguém aqui estava presente, mas foi muito interessante a ideia que ele teve, ele não comentou com ninguém. Ele começou a ler o seu discurso, dizendo que ele voltaria 50 anos atrás, enfim, começou a ler, Acho que isso tem um pouco a ver com aquilo que a Carminha leu sobre a história, né? Os esportes não nasceram do nada, muitas coisas foram sendo construídas pelas pessoas, e a Unicamp também, né? E a FEF também, por muitos que estão aqui. E aí ele leu durante 10 ou 15 minutos, aproximadamente, um discurso, e todas as pessoas encantadas com aquelas coisas, ele falou, bom, agora eu vou parar e vou dizer de quem é esse discurso. E era o discurso do professor Zeferino Vaz, quando ele havia lido há 50 anos atrás, no lançamento não no lançamento da Pedra Fundamental, mas no lançamento da universidade, tentando mostrar o que era o conceito da universidade, para que ela se destinava e como ela deveria ser, né? E o que mais me chamou a atenção eram as coisas que estavam ali escritas e como elas eram atuais, e como esse projeto a gente ainda o persegue todos os dias, né? Vale a pena, se alguém gosta de conhecer um pouco a história da universidade, ler o discurso de origem do professor Zeferino. Por que eu falo isso? Porque, de fato, acho que vale a pena a gente
dizer que temos muitos dos nossos colegas hoje fazendo a escola seguir à frente, mas as pessoas que ajudaram a construir a escola precisam ser sempre lembradas, né? Acho que é um papel um pouco de nós que aqui estamos. E faço isso, então, em nome de todos os colegas que não estão mais aqui entre nós, mas peço licença ao professor Ademir Gebara de também saudá-los, porque acho que me lembro o dia que ele falou desse encontro, acho que ele chamava Encontro Nacional de História. Eu lembro até daquela produção com uma capa amarela de cartolina, deve existir até hoje em algum lugar na Faculdade de Educação Física. Portanto, Ademir, muito obrigado. Não sei se também todos sabem, mas o professor Ademir Gebara foi o nosso primeiro e formal coordenador de pós-graduação. Quando ele chega para trabalhar na FEF, ele vem do IFCH, né? E ali ele produziu uma série de coisas importantes junto com muitas pessoas que eu faço questão de homenagear e que eu acho que hoje, mais do que protocolar, eu queria representar um pouco essa parte da história que eu pude ver e viver. É um prazer também enorme encontrar algumas dessas pessoas com quem eu convivi lá atrás, né, e que faz tempo que não encontro, e novamente reafirmar aí os meus parabéns a Carminha, a Evelise, ao Edivaldo e também ao Miguel como diretor que deu todo esse apoio ao evento. Tá bem? Muito obrigado pela oportunidade, parabéns à FEF, parabéns a essa importante área de conhecimento nossa que se mantém viva e presente em todos nós. Obrigado, viu? Esse evento contou com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior CAPES, do Fundo de Apoio ao Ensino, à Pesquisa e à Extensão da Universidade Estadual de Campinas, da Reitoria da Universidade Estadual de Campinas e da editora Autores Associados. Passo a palavra agora à professora Carmen Lúcia Soares, presidente do Congresso. Em nome da Universidade Estadual de Campinas e de nossa Faculdade de Educação Física, nós agradecemos a presença de todos e todas. E antes de encerrar essa sessão solene, eu gostaria de agradecer vivamente à FAPESP, à CAPES, ao FAEPEX, à Unicamp e à editora Autores Associados. Em especial, também, eu gostaria de agradecer vivamente a direção da Faculdade de Educação Física, na pessoa do professor Miguel, que desde o mês de setembro de 2014, após o retorno do Chelef de Londrina, de 2014 exatamente, nos deu incondicional apoio para a realização desse evento. Muito obrigado, professor Miguel. Eu quero também agradecer aos funcionários da FEF, em especial aos funcionários da CODESP, que com elevada competência técnica e grande dose de espírito de equipe, permitiram que grandes e pequenas tarefas fossem realizadas com sabedoria e muito bom humor. Em tardes e tardes com muito café e broinhas, né? Eu quero agradecer, então, por fim, os estudantes que se dispuseram a fazer parte da nossa equipe, compondo a nossa comissão organizadora. Assim, declaramos encerrada essa sessão de abertura do 14º Congresso de História do Esporte, do Lazer e da Educação Física e do 1º International Congress of Sport History e convidamos a todos e todas para uma apresentação de um pequeno concerto do grupo Zebu Trifásico, que será feito na sequência, apenas com um tempo para a passagem do som, então não se dispersem muito. A seguir, nós teremos então a conferência de abertura, que será proferida pelo professor Dr. Jacques Glaze. Muito obrigado e sejam muitos e muito bem-vindos e bem-vindas.
Quando começou o grupo, nós da Conta somos iniciantes do grupo, nós tínhamos mais e temos tido renovação de membros, principalmente biólogos, tivemos químicos, no momento nós temos 6 biólogos, um médico psiquiatra e um neurologista funcional nessa formação atual. Eu vou falar depois um pouquinho dos instrumentos que tocamos, e a peça que a gente começou se chama apropriadamente uma entrada, é uma peça para entrada solene na ponte. E nós vamos tocar em seguida uma peça que o grande compositor inglês desse período em que tocamos, John Dowland, é uma pavana, uma peça lenta, solene, ou triste solene, e que se chama Lágrimas. Lágrimas é uma peça muito popular, reescrita por todo compositor e cantar desse período. Portanto, ela tem essa versão que nós tocamos um pouco de imagem, porque ela se chama Lágrimas Antigas Novas. Então, a versão nova é Lágrimas Antigas.
dois tenores aqui no centro e eu estou tocando um contrabaixo alto. Existe um contrabaixo maior de 1,80 m, mas ele pede mais árvore, ele pede mais financeiro. O quarteto tradicional, com que nós começamos, ele tem a flauta baixa, as flautas afinadas e flautas em dó e fá, mas na Renascença e na Idade Média tem pelo menos 4 outras flautas com diferentes afinações e elas eram extremamente valorizadas e prestigiadas, ou feitas em madeira nobre ou em marfim, que constam de todos os inventários, inclusive reis da Inglaterra e de outros países, as coleções de flautas dulces e outros instrumentos prestigiados. Era extremamente prestigiado nessa época. O outro instrumento que a gente vai apresentar a vocês é um instrumento que era muito popular também nessa época. Ele se chama Brunhorn, o nome em português de Portugal, Brunhorn. Até mais ou menos o século XVI, que é início do século XVII, que é quando nós estamos tocando, ele era muito popular no conjunto sinfônico completo. Na verdade, todos esses instrumentos foram substituídos pelos instrumentos de orquestra que tinham mais dinâmica, mais volume, mais facilidade técnica de controle. Então, eles sumiram pela extinção e foram ressuscitados por um novo interesse na música antiga do século XX. Nós vamos tocar agora uma sequência de peças que nós vamos tentar tocar uma atrás da outra, ou seja, sem intervalos em palmas, porque elas fazem parte de uma suíte de danças que eram danças consideradas populares, mas todas elas foram absorvidas para a corte, e vocês podem imaginar elas como realmente danças que seriam tocadas para a corte dançar, para as pessoas dançarem em eventos ou espetáculos da corte. Nós vamos então, o conjunto começa com banda, 2 comandos e uma volta. Isso é uma antologia imensa de peças que foi editada em 1612.
genealogias que vêm desde o século IX, X, e alguns registros nunca tive praticamente que existe há muitos anos. E ela foi musicada, adaptada por um compositor músico de música tradicional irlandesa chamado Sigurdur Guðmundsson. Eu não sei se eu pronuncio direito o nome dele, e a razão que eu estou mencionando isso é porque eu vi eles tocar, inclusive tocar isso, pedi a partitura a ele, ele não tinha, mas ele passou uma cerveja para ele, no papel escreveu o arranjo e aquilo. E daí a gente incorporou isso, a gente tem tocado essa canção chamada Black. Eu acho que aqui também é apropriado mencionar que quando a gente estava montando o programa, eu fiquei curioso sobre o que seria do ciclo que não era tão jovem. Isso aí estava em 2000, 2001. E aí eu fui procurar na internet, e eis que eu encontro uma foto desse compositor segurando, quer dizer, a notícia falava ali que ele era, aquela semana que ele tinha nascido em bisneto dele, ele está perto de 80 anos, 70 e tantos anos, mais lá do que foi bisneto. Mas a foto que mostrava a matéria era do avô dele, segurando o bisneto dele. Eu acho que não existe nome para isso, são 6 gerações. O avô dele tinha, à época da foto, 106 anos, segurando, são 6 gerações. Isso é inacreditável. E essa pessoa, então, que nos passou essa